Ryan, Coutinho e Verratti saíram. Não sou muito fã do Verratti, mas sem dúvida o Vasco começou a temporada de 2026 da forma mais estranha e negativa possível. Será que o ano tá perdido? Bora falar disso no vídeo. Vamos lá. O planejamento do Vasco já tá meio errado. A gente perdeu as principais estrelas do clube, que eram Coutinho e Ryan, e perdeu o artilheiro da temporada passada, que eu já falei várias vezes, os números ali eram mentirosos. Não eram, apesar do número de gols, não era só gols em partidas importantes, em jogos grandes, era contra adversários mais acessíveis, mas não importa, o Verratti foi sim importante pro Vasco, muito. E a gente perdeu 3 jogadores desses e houve uma troca de técnico. O planejamento do Vasco está perdido para a temporada? Cara, eu acho que não. Eu acho que o planejamento do Vasco tem que ser recapitulado. A gente tem que conseguir trocar esse pneu com o carro andando. Atualmente o Vasco, enquanto eu gravo esse vídeo, está na parte de baixo, na lanterna do Campeonato Brasileiro. Não é a posição definitiva. O Vasco não tem elenco para ficar na parte de baixo da tabela. Eu já falei e falo várias vezes. O pessoal pode cagar na cabeça aí, dizer que o time é horrível. O time não é horrível. O time é melhor que o time do Mirassol, o time é melhor que o time do Bahia, o time é melhor que vários clubes aí no Brasil em questão de jogadores. A gente tem um time titular que vários times aí. A questão é que a gente não consegue desempenhar. E o problema são jogadores dentro de campo? O problema é a tática? O problema é o preparador físico? Não sei. Alguma coisa tem que ser resolvida. O planejamento do Vasco foi feito para orbitar e avançar em todas as competições de mata-mata, seja a Copa do Brasil, seja a Sul-Americana, que o Vasco está jogando pelo 2º ano. Então o Vasco precisa ser protagonista dessas competições. Eu não sei o que reserva o Vasco, mas eu já disse no outro vídeo e digo novamente, o Vasco tem que voltar a competir na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Chega de parte de baixo da tabela, tem que ser de 10 para cima. De 10 para cima. Isso que eu tô jogando baixo. Isso é que eu tô jogando baixo. O Vasco não é um clube para ficar na 10ª posição de um Campeonato Brasileiro. Mas quando a gente fala de desenvolvimento, a gente precisa do clube sempre subindo uma escadinha, subindo um degrau. E a gente precisa do Vasco voltando a jogar e habitar a primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco atualmente parece um cavalo sem patas. A gente não sabe até onde vai, a gente não sabe o quanto vai resistir. Mas a gente tem que dar força pro clube, a torcida sempre apoia, mas precisa compreender um pouco mais alguns contextos e internamente alguma coisa tem que ser feita. Porque, de novo, não é possível que Mirassol, não é possível que outros clubes, a gente não tem diferença de jogador tão grande assim para um Fluminense, e o Fluminense está jogando o que está jogando e ficou na posição que ficou na temporada passada. Então, alguma coisa precisa ser feita para entender por que a gente tem bons jogadores, boas contratações. Rinestroso é um jogador que vários times queriam, o Flamengo já quis, o Fluminense já quis, o Spinelli, o Botafogo queria. Vários desses jogadores, outros clubes bons no Brasil queriam. O Andrés Gomes, a torcida do Palmeiras fica pedindo lá no Palmeiras. Então o time do Vasco é bom. O time do Vasco não é ruim. Chegou jogadores, não é um time ruim. Mas alguma coisa precisa ser feita. A temporada não está perdida, mas eles precisam conseguir trocar esse pneu com o carro andando. Não tem mais tempo de ficar replanejando e a porrada precisa ser firme. Precisa ser firme. O Vasco precisa voltar a, primeiro, comandar e dominar os jogos dentro de casa. Resultado sempre, independente de qual time em frente. São Januário tem que ser o caldeirão. E precisa incomodar os caras fora. O Vasco precisa voltar a jogar e a incomodar os caras fora. E pensamento grande. Atualmente, se eu posso chutar, eu acho que o grande problema é que os jogadores, não sei se são os jogadores, não sei se é a comissão, de novo, não sei se é a preparação física, mas eu entendo como jogadores, os caras que entram em campo. Eles não entendem o que é Vasco. Primeiro, os caras não têm mente grande, não pensam pra frente. E outra, os caras têm medo. E quando você veste a camisa do Vasco, você não pode ter medo de porra nenhuma. Você tem que entrar dentro de campo e se vai pegar um Palmeiras lá no Allianz, você tem que dar porrada. E se vai pegar o Flamengo aqui, tem que dar porrada.
Tem que dar porrada. Tem que tirar o jogador de campo. Se vai ser expulso, leva 2 deles. Os jogadores do Vasco precisam começar a ter essa mentalidade de ganhar jogo, de desfrutar o futebol, fazer gol, gostar de fazer gol, gostar de ganhar jogo. O Vasco precisa voltar a gostar de ganhar jogo. E a hora que fizerem isso, e eu acho que estão tentando fazer, se você pega o perfil de contratação do time na temporada, são um perfil um pouco mais arisco ali, jogador mais de maior, de força física, de posição física, jogador argentino, jogador colombiano. Talvez seja essa a intenção aí do Pedrinho e do departamento de futebol. Mas o Vasco precisa voltar a gostar de ganhar jogo e dar porrada nos caras. Caldeirão e vitória sempre. Ao Vasco tudo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Se você quer mais vídeos como esse, se inscreve. E se você concorda com o pensamento, com a minha forma de pensar, tem uma opinião parecida, ou discorda, comenta aqui embaixo o que você acha. Valeu, que a gente vai dar continuidade nessa parada. Até o próximo vídeo.